São muitas lembranças, mas escorregar naquele corredor não tem preço. Quando a gente fala do Dante Alighieri, a gente não pode esquecer o Marino, que tocava o sino, o Mariano, que era o vigilante, o Porta, que era o diretor. Quer dizer, tem todo esse contexto que vem primeiro. Agora, quando você fala do prédio, do edifício, uma coisa que eu nunca posso esquecer, nós usávamos sapato de sola de couro, e ele escorrega naquele piso. Então, assim, era uma delícia. Você vem correndo e vem escorregando, e aí você tinha que fazer uma curva para a esquerda e você começar a olhar para a curva e fazer assim, para parar o movimento de sair para cá e você conseguir sair pela tangente à esquerda. Nossa, era demais. O Marino tocava 2 vezes o sino. Era o tempo de você ir para a sala e o segundo era que você já tinha que estar na sala. E você só tinha atraso abonado se você viesse de ônibus do Dante. E eu vinha com meus pais e nem sempre chegava na hora. E eu me lembro assim de estar chegando assim e o Marino vê a gente entre um sino e outro e ele dá aquela 40 segundos de tempo antes de bater o segundo que é para você chegar. E a gente entrava correndo, olhava para ele, olhava para você, e aí você já vinha escorregando assim para subir na escada, né? Porque já no ginásio era no 2º andar. Então você subia lá para cima, assim, ele dava... E era incrível, você botava o pé e ele tocava o sino. Quer dizer, ele tinha cronometrado esse chorinho de tempo que é para dar... sabe? Ele sabia que você não estava por mal. E que era um problema com os teus pais que você chegou tarde, né? Mas eu me lembro também disso. Você vinha correndo assim, olhar para ele e vir subindo. O ainda era demais. Prédio antigo, você tem aquele corredor, aquelas janelas... sei lá, para mim tem 5 metros de altura, deve ter 2, 3, mas para uma criança aquilo tudo é enorme, né? Aquela sala no final do corredor, à esquerda, para quem vai aonde entravam os ônibus, era a sala de aula de música do maestro Salvatore Calia. São muitas lembranças. O boletim era enviado num saco, que hoje as notas acho que estão inclusas na caderneta. Para nós, não. A caderneta era especificamente de anotação entre pais e mestres e presença. Então você tinha um carimbo, presente é todos os dias, para que, em teoria, os pais estivessem olhando. Gazetear nunca foi o meu drama, mas a turminha tinha lá o costume de fugir para a Rua Augusta. Era onde os gazeteiros iam fazer o seu footing, né? Ir para a Rua Augusta. Tanto que tinha o professor Fontana, que subia a Rua Augusta carregando os gazeteiros para a escola. Mas eu nunca tive essa experiência porque eu não... não que eu fosse uma estudante exemplar, mas eu sigo regras. Eu aprendi a pedalar nessa casa que está aqui do lado. Tem um corredor, foi no dia seguinte que eu fiz 5 anos de idade e foi assim, decolar num tapete voador, ao mesmo tempo entender que eu não sabia brecar, porque tão logo eu aprendi a pedalar, já bati no portão. Isso foi, assim, nunca vou esquecer esse dia. E ele, na minha cabeça, foi no dia 3 de setembro de 1958. Pode não ter sido no dia 3 de setembro, mas para mim foi no dia seguinte da minha festa de 5 anos. Estava lá uma bicicletinha que eu ganhei, eu a festa inteira fiquei tentando pedalar naquela bike, não consegui, e no dia seguinte peguei e decolei. É interessante porque brinquei de bicicleta, tudo, mas no Dante Alighieri, no colegial, eu tinha um colega que era o Priolo, e ele vinha de bicicleta para a escola, e aquilo era totalmente anormal para todo mundo. Não tinha ninguém que viesse, a não ser caminhando, ou de ônibus da própria escola, ou de transporte público. Existia o bonde naquela época, muitos vinham de bonde ainda, e existia também o carro próprio, né? Então todo mundo vinha, tanto que sempre foi um problema, aquele congestionamento no quarteirão do Dante Alighieri. Agora, vir de bicicleta para mim foi uma coisa assim que não me convidou, mas, poxa vida, é possível. Quando eu entro na faculdade, já no Mackenzie, eu deixei de morar no Morumbi e fui morar na Vila Madalena. E aí eu estava a uns 2 quilômetros, no máximo 3, do Mackenzie e não tinha ideia de tão perto que era. E eu estava morando na Vila Madalena e olho nessa casa, está um amigo nosso que é o Oscar Bressani, que é hoje um grande paisagista conhecidíssimo, não era do Dante, mas eu conhecia de infância, e ele falou, pô, Renata, eu estou indo de bicicleta para o Mackenzie. Aí eu falei, puxa vida, vou experimentar. E no mesmo dia que eu experimentei, eu
abandonei meu carro. Porque além de ser muito perto, era muito rápido, era muito agradável e era mais uma aventura de explorar espaço, né? A partir daí teve uma impregnação muito grande na formação da minha pessoa. Eu comecei a fotografar quando eu tinha uns 8 anos de idade, pedalar com 5, e eu resgatei esses dois amores de infância, né? E associo, né? Porque eu pedalo e filmo, pedalo e fotografo, pedalo e exploro. Quando você começa a pedalar, você começa a entender na pele o que é exclusão, em todos os sentidos. E como eu estava estudando arquitetura, também já comecei a questionar o desenho da cidade e cadê os humanos, né? Cadê o ser humano aqui nessa cidade? Meus pais continuavam morando no Morumbi, eu tinha que sair daqui dessa região. Para atravessar aquela ponte já era um Deus nos acuda. Então eu falei, puxa, que raio de ponte é essa que tem calçada para pedestre, mas você tem que voar para chegar nessa calçada. Você não consegue atravessar. Não existe uma solução no plano real para um ser humano se locomover na cidade. E, claro, você é jovem e já começa a não só questionar, mas trabalhar para mudar. Então aí a gente vira aquilo que se chama de cicloativista. Agora, o cicloativista, ele, antes de tudo, é um ativista pela sua cidade. Não é só pela mobilidade urbana. As pessoas tendem a nos fechar na bicicleta. Tudo bem, não tem problema. Mas nós, ciclistas, temos uma visão muito mais ampla da bicicleta no contexto social. Ao pedalar na cidade, a gente começa a entender rapidamente o que é acesso ao espaço urbano, o que é exclusão do ser humano dentro do espaço urbano e, principalmente, o quanto a bicicleta é uma solução simples, acessível a todos e demais de revolucionária para ser aceita assim, sem ter briga, né? Porque é muito simples demais, né? Então, tudo que, no fundo, dá dinheiro nessa nossa sociedade, nada mais é do que complicar uma solução. Para você ter uma ideia, no primeiro domingo de dezembro, o contador da Faria Lima marcou 2 milhões de ciclistas em um ano. Isso significa uma média de 6 mil ciclistas todos os dias, independente de ser feriado, fim de semana ou chuva. É um número de corar Amsterdã, entendeu? É um número importante naquela estrutura cicloviária que não tem 2,5 metros de largura em nenhum ponto. Quer dizer, já está mais do que saturado.